Todo mundo sabe que um dos objetivos na carreira de um jogador de futebol é chegar até a seleção de seu país. E para isso, o futebolista precisa fazer por merecer, disputando competições de alto nível e se destacando entre os melhores. Porém, nem sempre essa regra é seguida, já que em alguns casos, muitos jogadores são convocados passando por um mau momento, levantando questionamentos da mídia e dos torcedores. Há também casos em que jogadores são chamados mesmo seu time passando por uma péssima fase, frequentando divisões inferiores de campeonatos nacionais. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história do jogador que foi convocado para a seleção brasileira principal, estando em um clube da terceira divisão. Para começo de conversa, precisamos voltar até o ano de 1999, quando a seleção brasileira venceu a Copa América realizada no Paraguai. O comandante era Vanderlei Luxemburgo, que convocou 22 jogadores para a competição, que foi disputada entre os meses de junho e julho. No plantel canarinho, nomes como Rivaldo, melhor do mundo naquele ano, Ronaldo e Roberto Carlos se destacavam no meio de outros nem tão badalados assim, como o meio-campo Beto do Flamengo, Marcos Paulo do Cruzeiro e o jovem Ronaldinho Gaúcho do Grêmio, que estava em início de carreira. O título foi ganho em cima da seleção do Uruguai, após uma vitória de 3-0 no estádio Defensores del Chaco. Uma semana após a conquista, o Brasil teria novo compromisso, dessa vez pela Copa das Confederações, que, da sua primeira edição em 1992 até 2005, era disputada de 2 em 2 anos. Muitos jogadores que venceram a Copa América, como Ronaldo e Rivaldo, ficaram de fora da disputa, já que reivindicaram férias, com Luxemburgo convocando outros nomes para o lugar. Alguns dos convocados tinham idade olímpica, e Luxemburgo havia deixado claro que usaria a Copa das Confederações como uma espécie de laboratório, visando a disputa das Olimpíadas de Sydney em 2000, onde o Brasil tentaria o inédito ouro. A lista de convocados contou em sua maioria com jogadores que atuavam no futebol brasileiro, e um desses jogadores foi o atacante Rony do Fluminense, que na época estava prestes a disputar o Calvário da Série C. O jogador foi o único da lista que atuava em um clube que estava de fora da primeira e também da segunda divisão de seu país, algo bastante comum e raro de se ver. Na época, com 22 anos, Rony era o principal e mais bem pago jogador do modesto elenco do Fluminense, e com seu destaque individual ganhou uma chance na seleção de Luxemburgo. O Brasil esteve presente no Grupo B e avançou às semifinais com uma campanha impecável, com direito a uma goleada de 4-0 na estreia sobre a Alemanha, que disputou a competição como vencedora da Eurocopa de 96. Na terceira rodada, na vitória de 2-0 sobre Nova Zelândia, Rony estreou na competição e por pouco não deixou dele, ao chutar para fora cara a cara com um goleiro. Nas semifinais, o Brasil enfrentou a Arábia Saudita e a vaga na final foi conquistada com direito a uma goleada impiedosa por 8-2, com direito a 3 gols de Ronaldinho e 2 de Alex, e Rony, que havia entrado no segundo tempo, ainda deixou dele, marcando ali o seu primeiro gol pela seleção principal. Na decisão, o Brasil enfrentou o México, que era a seleção anfitriã do torneio, e jogando uma partida com bastante erros individuais, a Canarinho foi derrotada por 4-3. Rony entrou no segundo tempo no lugar de Beto, e até que teve atuação destacada, ao marcar um gol e dar uma assistência para outro, marcado por Zé Roberto. Porém, seu destaque individual não foi o suficiente para evitar a derrota do Brasil. Após a competição, o jogador se reapresentou ao Fluminense e, junto com Carlos Alberto Parreira, Magno Alves e Roger Flores, lideraram o Fluminense na conquista da Terceirona. Desde então, não se houve mais nenhum caso de um jogador da terceira divisão ter sido convocado para a seleção brasileira principal, embora da segundona já aconteceu vários casos recentes, como o do goleiro Marcos do Palmeiras em 2003, do atacante Leandro e do zagueiro Henrique, ambos do Palmeiras em 2013, do goleiro Jefferson do Botafogo em 2015, de Danilo Fernandes do Internacional em 2017 e, por último, do goleiro Ivan da Ponte Preta.